Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém. Convidamos os irmãos a ficarmos em pé e vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Primeira Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Versículo 29. Porquanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça tudo decentemente e com ordem. Amém? Assim como os irmãos estão, vamos fazer uma oração. Ó Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem realizado, Senhor, nesse culto. Agora nos dá a tua graça, a tua ajuda, Pai, nos dá a revelação da tua palavra, Senhor. E permita que esta palavra possa fazer morada no nosso coração. É a nossa oração no teu nome, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós queremos agora pedir aos irmãos reverência aí. Se movimente só o necessário para que a gente possa aprender a palavra de Deus. A igreja está trazendo alguns temas aqui. Terça-feira passada, o pastor Isaac pregou sobre o avivamento contínuo na igreja, baseado em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que é buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Hoje nós queremos aqui falar sobre o tema decência e ordem no culto do Senhor. Eu sei que a igreja veio hoje aqui também para cear, que Deus possa lhe abençoar e você possa levar essa palavra no seu coração. Em Eclesiastes, capítulo 5, e versículo 1, vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Quando a gente lê essa palavra, a gente sabe que a gente tem que vir para a casa de Deus com temor e ouvir a sua palavra. É lindo nós ouvirmos os louvores, é lindo nós ouvirmos testemunhos, é lindo nós glorificarmos a Deus, mas o mais importante é ouvir a sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva, e viva, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção de cada coração. Este capítulo 14, o tema que encerra esse capítulo, no versículo 40, está dizendo: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Na casa de Deus tem decência e ordem. E é uma verdade prática que o culto é um momento de adoração a Deus. É de edificação à igreja. E não há espaço para individualismo. Aqui não há espaço para individualismo. O culto é o corpo da igreja que se reúne hoje aqui para fazer este culto. E neste culto é um momento de adoração. A adoração é feita individual? Não, é coletiva. Eu adoro a Deus, mas também você adora a Deus. Eu glorifico a Deus, mas também você glorifica a Deus. E é o momento de Deus edificar. De edificação da igreja. Quando nós falamos em edificação, nós falamos em construção.
E quando nós falamos em construção, a primeira base da construção é uma coluna, é o alicerce da igreja. Por isso que Pedro escreve que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque essa igreja está firmada numa pedra inabalável que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos edificados sobre esta pedra. E quando nós falamos aqui em decência, nós falamos em compostura, em modéstia, em decoro, é uma qualidade, é um oposto de quem não tem pudor, de quem não tem vergonha, de quem não tem moral. Os crentes ainda têm vergonha, quando a gente erra, a gente tem vergonha. Essa decência, ela reflete na igreja de algumas formas, nas áreas da nossa vida, inclusive na nossa forma de vestir, de se comportar, de se expressar, de falar. É a decência que o crente tem. Nós temos que ter decência. Nós temos que saber tratar as pessoas com decência, com respeito, com ética, com carinho aqui dentro da igreja. Tenha decência quando você entra nesta casa, porque você não está entrando em qualquer casa, você está colocando o pé na casa de Deus. Tenha respeito com quem está do seu lado, com as suas expressões, com as suas emoções, com seus sentimentos. Às vezes o crente não bate, não pega do facão mais, não pega o 38 mais, mas a sua palavra, aquilo que sai da nossa boca fala muito mais do que um tapa, um beliscão, um coice, um empurrão. Tenha decência. Na casa de Deus nós temos que ser decente. Na nossa casa também nós temos que ser decência, porque na casa, a igreja, a nossa igreja começa lá na nossa casa, o nosso vocabulário, a nossa expressão, a nossa forma de se vestir. Decência no teu caminhar, no teu vestimento. Às vezes está calor. Em casa eu ando de bermuda, sem camisa, mas às vezes está calor, irmão Alberi. Eu digo, não, Luana, eu não vou descer do carro, eu vou de bermuda mesmo, aqui eu desço do elevador, já entro no carro. Ela disse, não, tu não vai ir de bermuda não, tu vai de calça. Porque se te acontece alguma coisa na rua, ou se alguém pede oração para você, ou se você tem que descer em algum lugar, nós temos que ser decente no nosso falar, nas nossas vestimentas, nós temos que ter ordem. Ordem é harmonia, é coerência do sentido. Tudo tem uma ordem. A ordem promove a paz, o bem-estar social tem a ordem. Temos que respeitar as autoridades que Deus constituiu, não só no nosso estado, no nosso país, mas aqui dentro da igreja nós temos que ter ordem de respeito. É difícil falar desse tema, mas eu tenho que falar, nós temos que ter ordem de respeito, de ética entre os obreiros, de respeito entre os irmãos. Tenha ordem, tenha respeito, tenha coerência, seja submisso à autoridade. Se a autoridade manda você parar, você para. E meu pai contava um testemunho aqui que ele dizia para os irmãos, levante as mãos, e um irmão aqui na igreja não levantava. Aí ele saiu aí para fora e o assaltante encostou ele numa esquina ali com 38, levanta as mãos, ele levantou as mãos para o assaltante, não quis levantar aqui dentro da igreja. Mas aí quando ele chegava na igreja, ele levantava as mãos para adorar a Deus. Porque é uma ordem, um policial manda você parar, você para. Quando Jesus está dizendo assim, você para, e você não para, ele dá um alerta.
O crente não tem a consciência, o crente tem o Espírito Santo, que é o nosso alerta, que dá ordem para nós. Para, Leonardo. Não vai por esse caminho, para, Leonardo. Nós temos que ter ordem. A igreja tem uma liturgia do culto. A igreja tem uma liturgia de ensino. A igreja, o culto começa com oração, tem cânticos, tem exposição da palavra, tem oferta, tem a manifestação e operação do Espírito Santo. A igreja começa com culto de oração. Você chega aqui, você tem que orar, é uma ordem, você tem que orar, dobre o teu joelho, ora a Deus. Se não pode dobrar, senta, mas ora a Deus. Você tem que fazer o teu culto. Você canta louvores, você oferta, nós pregamos aqui e depois o Espírito Santo faz a obra completa, porque a obra não é nossa, a obra é do Espírito Santo. A igreja de Corinto era uma igreja notadamente pentecostal. Era uma igreja que tinha todos os dons. Por isso em Coríntios, 1 Coríntios 12 e 13, vai dizer assim: pois todos nós fomos batizados em um só. Batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebidos de um Espírito. Todos fomos batizados com esse Espírito Santo. Quem não é batizado aqui, que não fala e expressa em novas línguas, não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aí, dentro do seu coração, porque se não fosse o Espírito Santo, você não entenderia o plano, o projeto da salvação. Por causa que o Espírito Santo habita aí no teu coração, você entendeu o plano da salvação, a palavra de Deus. E esse Espírito Santo que habitava lá em Corinto e que habita aqui em nós, diz que não faltava nenhum dom. Em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 7, de maneira que nenhum dom vos faltava, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja tinha todos os dons. Oxalá que antes do arrebatamento da igreja, nós possamos ser todos os dons aqui. O dom da revelação, o dom da profecia, o dom da cura, o dom de falar em novas línguas, o dom de interpretar. Oxalá que hoje possa Deus acender no nosso coração os dons. E nessa 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 4, vai dizer que havia diversidade de dons, mas o Espírito era o mesmo. Capítulo 12, versículo 5, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, a diversidade de operações, mas o Senhor, o mesmo Deus que opera tudo em todos. É o mesmo Deus que opera na minha vida, está operando na sua vida aí. É o mesmo Deus que edifica aqui, é o mesmo Deus que está edificando aí. É o mesmo Deus que lava aqui, que purifica aqui, que perdoa pecados aqui, que também purifica você aí, lava você aí, perdoa os teus pecados aí, porque é a mesma manifestação. Mas essa igreja que tinha todos esses dons, também tinha os seus problemas de ordem de culto. E eu tenho que falar aqui das desordens que tinha nessa igreja. Essa igreja tinha dissensões, litígios, causas de desordem, de partidarismo, de carnalidade, que oprimia, que segurava a manifestação
do Espírito Santo. Mas só que lá na igreja tinha os remanescentes de Corinto, que ainda zelavam pelos dons do Espírito Santo. Graças a Deus que ainda aqui tem os remanescentes, que zelam por preservar esse Espírito Santo vivo no seu coração. Esses irmãos de Corintos, no capítulo 11, e versículo 18, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntares na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. Paulo estava dizendo aqui, há dissensões aí entre vós, não tem guardado a unidade do Espírito, que fala em Efésios capítulo 4, versículo 3, que fala da unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que paz é essa que você traz aí do seu coração? É aquela paz que perdoa o teu irmão, o teu próximo. É aquela paz que tu diz assim: te entrego a minha capa e caminho contigo mais 1 milha, mais 40 quilômetros aí. É aquela paz que tu diz assim: eu te dou o meu lado direito, por ter no meu lado direito, eu te dou o esquerdo. Que paz que nós trouxemos. Que Espírito Santo que você tem aí. Xeramande, xerabá. Que alegria você tem aí da sua salvação, e havia dissensões, divergência, falta de concordância, desavença, conflito. Havia heresias aqui nessa igreja de Corinto, e essas heresias negavam as doutrinas estabelecidas. Mas só que quando se negava, quando tinha essas heresias, sempre tinham os sinceros que se manifestavam. Sempre tinham os que mantinham a sua fé inabalável. A sua doutrina, aquilo que aprendeu desde a sua meninice, aquilo que nós aprendemos lá no nosso começo. O mundo muda, as pessoas mudam, as modas mudam, os carros mudam, mas a única coisa que nunca mudou é a palavra. A palavra é incontestável, é como um martelo que esmiuça a pedra penha. Não podemos mudar aquilo que desde o princípio foi decente para a igreja, foi uma ordem para a igreja, que é o nosso culto. Esse culto que nós fazemos agora, às vezes racional, mas com o nosso corpo mortificando, para que Deus possa fazer a sua obra. Quando você vem para a igreja, você vem já fazendo o teu culto, tu já vem mortificando essa carne. Esses Efésios aqui, esses Coríntios, eles eram imaturos. Interessante que eles estavam vivendo ali, com todos os dons, mas ali no meio tinha os carnais. Os carnais não são de hoje que nos acompanham. Os carnais não entendem as coisas espirituais. As coisas do Espírito entendem quem são espiritual. Quem é carnal entende das coisas terrenas. E hoje, quando eu caminhava na minha residência ali orando, porque eu tenho costume de orar um pouco de joelho, e daí eu me levanto e vou caminhando em todos os cômodos da minha casa ali, vou orando. E eu dizia para Deus: Deus, nada dessa terra me assegura para mim ir para o céu.
Não é as coisas materiais que vão me impedir de ir para o céu. Não é a minha vontade que vai me impedir de ir para o céu. Eu quero ir para o céu. O céu nos aguarda, mas para nós chegar nesse céu, tem que ter ordem e decência nesta casa, tem que ter respeito dentro desta casa, tem que ter temor dentro desta casa. Em 1 Coríntios capítulo 3, e versículo 1 e 4, eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e disseções, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Oxalá que o Espírito Santo de Deus possa tirar toda a inveja do nosso olho. E como tem invejoso. Aí no mundo dizem olho grosso, né? Olho grande. Não pode ter a ver com alguma coisa que diz, mas que bonito, quero comprar uma igual. Não pode ver a tua gravata que diz, mas que gravata bonita, quer comprar igual. Um dia um irmão me falou isso, eu já tirei a gravata, já dei para ele. Toma, irmão, de presente para ti. Que inveja é algo que pega. O problema é que o invejoso ele não consegue caminhar. Não seja invejoso. Não entre em contenda. Não vá porque os outros estão falando. Não entre em conversações e dissessões. Nós somos a igreja. Nós temos que orar pelo próximo. Nós temos que ter misericórdia dos nossos irmãos que caíram na jornada, que caminham na caminhada. Não caíram porque quiseram, irmão Simone, caíram porque o inimigo lançou, o inimigo deu uma flechada, o inimigo fez uma armadilha, e ele não teve condições de vencer, mas nós que não somos carnais, nós temos que estender a mão, ajudar o próximo. No capítulo 2, versículo 14 de Coríntios, vai dizer, 2 e 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Você está vendo a porta aberta no deserto, a pessoa que está do teu lado, ela não vai ver, porque é só você que tem a visão espiritual. Você está vendo a cura chegar, a pessoa que está do teu lado, às vezes não está enxergando, porque ela está vendo o diagnóstico do médico. Mas você está vendo que Deus é o médico dos médicos. O homem natural não entende as coisas espirituais. Em Efésios 4:14, vai dizer, não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcias enganam fraudulentamente. Não sejamos meninos inconstantes. Seguir pela palavra. A palavra é luz para o nosso caminho. A palavra vai iluminando o nosso caminho. No meio da escuridão, a palavra ainda ilumina, é a maior luz do mundo, que brilha todos os dias no teu caminho. Vá pela palavra, que ilumina o teu caminho.
No versículo 14, no capítulo 14, irmãos, no versículo 32, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Há crentes que pensam que o Espírito Santo incorpora no profeta e suprime a sua personalidade no momento da profecia. Mas o profeta que é o profeta, ele tem discernimento que ele está profetizando, porque essa profecia não é dele, vem do céu. O profeta que vem e te profetiza, você sabe quando é profecia de Deus e também você sabe quando não é, porque também você tem o mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo que está em você testifica que você é filho de Deus. E o profeta que vem e depois diz que não sabe, que não entendeu, que estava em êxtase, né? Não me lembro, pastor Leonardo, como não me lembra? Se tu profetizou agora, recém aqui, não faz 10 minutinhos que tu falou para mim. Ele se lembra, ele tem discernimento. Diz que o Espírito está sujeito ao profeta. É bom profetizar? É. É lindo receber profecia? É. Mas a profecia é para consolação, para edificação e para exortação da igreja. Tem profecias que é individual, mas tem profecias que o profeta vem, pede licença para o pastor, pede licença para o dirigente e diz assim: eu tenho uma mensagem de Deus para a igreja hoje. E o pastor, o dirigente vai ser humilde de dizer: eu vou entregar o microfone, entrega, e o profeta entrega o recado de Deus, e a igreja entende. A igreja sente que a profecia é uma revelação divina de Deus. Por isso que aqui, em 1 Coríntios, nesse capítulo 14, os profetas antigos empregavam a expressão: assim diz o Senhor. Quando o profeta diz essa palavra, assim diz o Senhor, a mensagem pode ser uma mensagem do céu, porque você sente que aquela palavra veio direcionada ao seu coração. Esses profetas que transmitem a mensagem, não precisa correr, não precisa empurrar ninguém, não precisa chamar ninguém no cantinho: vem aqui que eu tenho uma mensagem para ti. O profeta, quando ele vem, ele já vem marchando. Ele vem com uma autoridade que quando você vê que ele vem chegando, você já vai sentindo que é Deus que está com aquele homem ou com aquela mulher. É Deus, porque o Espírito que está em você testifica com o teu espírito que é Deus querendo falar contigo. A profecia, ela é uma mensagem direcionada ao nosso coração. Por isso que em Coríntios, aqui capítulo 14, e versículo 29, no seu final vai dizer ali: com zelo os dons espirituais, mas principalmente, desculpa irmãos, 26, que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais, um de vós tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outra tem interpretação, faça tudo para edificação. Tudo que nós fizemos aqui é para edificação. Desde que nós entramos aqui, no primeiro momento de oração, é para edificação. Nós estamos construindo uma casa numa rocha inabalável, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Faça tudo com edificação. O crente não é proibido de falar em línguas. Quem tem coragem aqui de um crente estar cheio do Espírito Santo chegar e dizer: para de falar novas línguas? Ninguém consegue.
Mas quando eu estou pregando aqui, eu falo línguas estranhas, eu estou me edificando porque Deus está me dando alguma revelação. Mas eu tenho que segurar esse Espírito Santo para mim poder pronunciar a linguagem, a fala, que os irmãos vão entender a pregação. Porque se só eu falar línguas estranhas aqui, só eu vou me edificar e os irmãos não vão entender o que eu estou falando. Mas a palavra de Deus vai dizer que tem dom de revelação, e oxalá que nós vamos orar para que Deus traga esse dom da revelação das línguas estranhas. Para que quando um ou dois irmãos estiver falando, tem alguém que está entendendo o que esse homem, o que essa mulher de Deus está falando em línguas estranhas, ele pode interpretar para a igreja e falar o recado que Deus quer mandar para a igreja. Nós precisamos resgatar o dom da profecia, o dom da revelação, o dom da interpretação de línguas estranhas, porque assim a igreja é edificada num todo. O crente não é proibido de falar em novas línguas, não é. Mas tem momentos que o coral, o conjunto, o irmão prega, e a gente fala línguas estranhas. Mas às vezes o nosso irmão do lado não está compreendendo, não está entendendo. Ele só ouve nós falar línguas estranhas, mas ele não está conseguindo nem ouvir mais o pregador, nem mais o cantor. E nós temos que ter sensibilidade de não extinguir o Espírito Santo, mas nós assegurar um pouco o Espírito Santo e glorificar na nossa alma, no nosso corpo, no nosso ser. Xeramande, xerabá, porque o Espírito Santo é que nos ajuda a cada dia, o nosso amigo inseparável. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Abra sua Bíblia aí, crente. A gente aprende na escola, a gente aprende na faculdade, a gente aprende em qualquer curso que para te gravar tu tem que ler. Ou até escrever, reescrever, para te gravar no teu coração. Às vezes só ouvir, tu ouve, entra num ouvido, sai no outro. Mas quando tu lê a palavra entra nos teus olhos e desce ao teu coração. E daí tu grava a palavra de Deus. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. Esforçai-vos, é uma luta constante para viver em paz com todas as pessoas em santificação. Não tenha paz, fica com dissensão aí, fica com partiditarismo aí, fica na carnalidade aí, pode ficar, mas tem uma hora que a sentença vai chegar, e a sentença vai ser essa: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança tudo aquilo que eu vos tenho preparado desde a consumação do século. Ou a sentença vai ser outra: não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas eu preguei, eu cantei, eu profetizei, eu orei, não vos conheço. Mas o que eu falei? Você não tinha paz com todos. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. João 4,14. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa edificação quer dizer um processo de construção em crescimento sólido, gradual, uniforme e constante na vida do crente. Essa edificação que você está fazendo, vindo na casa de Deus, ela é uma edificação
em crescimento, sólida, gradual, uniforme, ela vai crescendo junto, a igreja vai crescendo junto, a igreja vai sendo abençoada junta, a igreja vai caminhando junto, a sombra de um ajuda o outro, né? A oração de um ajuda o outro, a mão de um ajuda o outro, é um crescimento uniforme e constante na vida do crente. Só que tem que ter decência e ordem para nós servir esse Deus. Não há outra forma, se tudo não for feito com decência e ordem. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero orar por você. O Espírito Santo ajude que você possa colocar em prática essa palavra. E quem sabe você tinha perdido um pouco da decência e hoje tu recupera. Vergonha na cara, crente. Vergonha na cara. Vergonha na cara, mulher. Se tiver que falar algo para alguém, fale para a pessoa. Essência, pastor João. Isso eu sei que o senhor tem. Essência, pastor Leandro. Isso eu sei que o senhor tem. Essência, crente. Não precisa colocar no Facebook, no Instagram, charadinha que a pessoa vai ler e vai dizer, é para mim isso aqui, mas eu não vou lá porque eu sou crente, porque se eu não fosse. Nem que tu fique brabo na tua casa, mas fique lá dentro das quatro paredes, que é só Deus que está te vendo, a tua mulher e teus filhos. Te assegura lá, Leonardo, eu sou um leão, cada um aqui é um leão. Tenha ordem quando chegue nessa casa. Coloque o teu ouvido mais para ouvir a palavra de Deus. Quando chegar aqui, já chegue orando, crente. Aqui não é um clube social que você chega aqui para conversar nos bancos da igreja. Aqui é santo, aqui é um lugar sagrado. Aqui é a casa de Deus. Para Deus operar, tem que começar por aqui. Começa por cima, começa do altar aqui, ó. Quando vem do altar, vai descendo pelas escadas, entra pelos corredores, e toda a igreja é contaminada. Tenha paz, esforçai-vos. Esforçai-vos para ter paz uns com os outros. Esforçai-vos. Eu sinto uma graça de Deus hoje aqui. Chamando de um recado de Deus para a igreja, dizendo assim: esforçai-vos e tenha paz, tenha decência, tenha ordem. Respeite a igreja, respeite os costumes da igreja, respeite as doutrinas da igreja. Nós somos assim, nascemos assim, vamos subir para o céu assim mesmo, é a igreja. Nós somos diferentes. Ó Senhor, nós oramos agora, Pai, pela tua igreja, Pai, que veio nesta noite, por esta palavra que o Senhor inspirou no meu coração. Eu sei que essa palavra fez morada no meu coração, como está fazendo morada no coração de cada filho teu, de cada filha tua aqui, para que haja decência nesta casa, para que haja ordem nesta casa, para que a tua glória, a tua manifestação, a tua vontade, os teus milagres, a tua revelação, os teus dons espirituais possam ser novamente
talentos, Senhor, distribuídos dentro desta igreja, porque aqui em cima, ali embaixo, tem pregador, tem cantor, tem profeta, tem talentos aqui escondidos, mas essa noite, Pai, nós colocamos a nossa vida em ordem, em decência, para Te adorar. Xeramande, xerabai, a nossa oração. Xeramande, no Teu nome, Jesus. Amém.